Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 15 de abril de 2025, são 8 horas da manhã aqui em São Paulo, 2 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a verdade é que não tivemos nenhum grande assunto do ponto de vista militar. A Rússia não lançou nenhum ataque contra a Ucrânia de ontem para hoje. Os ucranianos fizeram um grande ataque contra instalações militares russas aqui em Kursk. Particularmente, a unidade que lançou o ataque contra Sumy foi atingida por mísseis ucranianos e drones ucranianos, um grande ataque contra essa unidade aqui na cidade de Kursk. Também teve ataque em Moscou e em outras regiões da Rússia de ontem para hoje aqui. Mas o que chamou a atenção de ontem para hoje foi o checkmate que o Zelensky deu no Trump, naquele negócio de comprar sistemas Patriot, né? E o Trump sentiu, claramente o Trump sentiu. Ele começou a falar um monte de coisa. Por quê? Como é que. Ah, o Zelensky vem aqui querendo comprar armas. Ué, mas qual o problema, né? Você reclamava antes que a Ucrânia estava querendo armas de graça, querendo dinheiro. Agora ele quer comprar armas, ou seja, o que você não quer é dar armas para a Ucrânia, né? Então é isso, né? E a partir daí o Trump entrou numa espiral de tentar se justificar e falando coisas cada vez mais absurdas e coisa e tal. Uma tristeza a posição do Trump justamente porque foi encurralado pelo Zelensky. Eu acho que está muito perto do ponto em que o Trump vai ter que reconhecer que está errado nesse ponto. Não tem alternativa, né? E o Zelensky já tem até um plano sobre como fazer isso acontecer. Vamos ver se o plano dá certo. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Alexei Romanov, Bloqueio Russet no Café da Manhã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes de entrarmos propriamente no assunto principal, vamos lembrar todo mundo da nossa rifa. Estamos fazendo a nossa rifa para ajudar as unidades do GUR lá em Kiev dessa vez. Logo em seguida nós vamos fazer uma outra rifa para ajudar as unidades do GUR lá em Odessa, tá? O pessoal lá está precisando de ajuda também. Mas essa rifa aqui já arrecadou $7.500, 75% dela já foi arrecadado. Ainda temos 4 dias, vamos lá galera, dá para a gente fechar essa rifa aqui, os $10.000 que o pessoal lá de Kiev está precisando, principalmente para melhorar a condição dos brasileiros que estão indo para lá, né? Então a rifa é de um capacete que é um troféu de guerra russo, né? Um troféu de guerra tomado de um soldado russo. Ele está danificado, né? Mas é aquele negócio, é um troféu de guerra, uma coisa legítima. E se o primeiro prêmio, quem ganhar o primeiro prêmio não quiser esse capacete por qualquer motivo, a gente pode substituir ele por uma luminária. Essa luminária aqui eu tenho mais de uma aqui comigo, então eu posso dar uma para o primeiro e o segundo é a luminária, o segundo prêmio, né? Tem outros prêmios aqui também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tanto o link da descrição dos prêmios aqui, como também o link para quem quiser participar da nossa rifa. Agradeço a todo mundo que participou e não deixe de participar, de ajudar o pessoal lá na Ucrânia, estão precisando muito de ajuda. Aqui, por exemplo, a gente teve hoje o resultado do ataque contra Sumy, né? Lembra, o ataque contra Sumy aconteceu alguns dias atrás, no domingo de Palmas. Na saída da missa do domingo de Palmas, os russos lançaram 2 mísseis contra o centro de Sumy. Não tinha ninguém lá, nada, nenhum militar, nada relevante ali. O número de mortes e feridos está em 129, inclusive 17 crianças, de acordo com serviços de emergência. Desses 129, 35 faleceram, inclusive várias crianças. Realmente muito triste, um absurdo isso daí. E a gente viu o absurdo maior, que foi o Trump tentando diminuir a coisa. Não, porque foi um erro dos russos e não sei o que lá e coisa e tal. E a gente vai falar sobre essas frases do Trump. A impressão que eu tenho é justamente que ele não sabe o que fazer com a guerra da Ucrânia, né? Ele quer se livrar disso, ele diz que a guerra é a guerra do Biden. Não, meu amigo, não é a guerra do Biden. A guerra começou quando o Biden era presidente americano. A guerra é do Putin. É o Putin que está atacando a Ucrânia, né? E, ou seja, isso reflete, de fato, né, na fraqueza do Trump, né? Ele quer governar o país, mas ele quer escolher a situação que ele vai governar o país. Você não pode fazer isso. O país está na situação que está. Não tem alternativa, você tem que governar com as coisas que estão acontecendo contigo naquele momento, não há o que fugir disso daí, né? Todos nós preferíamos que essa guerra não tivesse começado, mas a guerra começou. Então o Trump não pode tomar decisões fingindo que a guerra não existe, fingindo que ele não tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos têm a ver com isso, os Estados Unidos assinou o Memorando de Budapeste, né? Bom, enfim, um absurdo isso daqui.
um número enorme de mortes num dia de domingo, no domingo de Palmas, numa cidade pequena da Ucrânia que não tinha nada a ver com nada, nenhum objetivo militar, nem nada. Um absurdo. E pior, o Trump ainda tenta usar isso para justificar, buscar a guerra muito rápido, o fim da guerra muito rápido, né? Querer a paz muito rápido, essa paz apressada dele. Bom, a Ucrânia está fazendo o correto nesse caso, teve 30 ataques de foguetes e drones em Kursk, um ataque massivo de drones, 115 drones ucranianos atingiram 5 regiões da Rússia, inclusive Moscou, né? E o principal alvo foi justamente a unidade 35535, na base da 448ª Brigada de Mísseis russa, que fica justamente na região de Kursk, que foi de onde partiram os mísseis para atingir a cidade de Sumy, né? Então, os ucranianos revidaram atingindo essa unidade militar ali em Kursk, de onde saíram os mísseis que atingiram a cidade de Sumy, na Ucrânia. Então, é o que dá para ser feito. Foi destruído alguma coisa? A gente não sabe, não temos aí as informações do que teria sido atingido ali, mas certamente foi uma resposta adequada ao que aconteceu no domingo passado, né? Bom, em Moscou aconteceu um evento que ninguém sabe muito bem o que é, mas houve drones ucranianos em Moscou e houve também essa coisa aqui no céu, tá vendo isso daqui? Parece uma cortina de fumaça, um trajeto, mas não tem muito como isso aqui ser um trajeto. Bom, depende um pouco do ângulo de vista que você está vendo aqui, né? Não dá para saber exatamente o que é isso daqui, muita gente em Moscou está assustada com isso, teve também drones em Moscou também, teve ataque em alguma unidade lá em Moscou no final do dia, a gente não sabe exatamente o que foi isso daqui. Não sabemos também se a Ucrânia tem alguma coisa a ver com isso, tá? Pode ser que não, pode ser que seja, sei lá, alguma experiência russa, alguma coisa que eles estão fazendo ali. Enfim, não sabemos o que é isso. Os cidadãos russos lá de Moscou estavam assustados com essa formação no céu, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre alguns planos de russos de tentarem avançar em Torezk ali. Os russos estão retomando a ofensiva deles agora, estão tentando retomar a ofensiva deles agora. Em princípio, sem muito sucesso, mas é lógico, vamos ficar de olho nisso. De ontem para hoje, nesses últimos dias, não teve nenhum avanço significativo russo em lugar nenhum ali na Ucrânia, né? Bom, mas o grande assunto do dia foi justamente o checkmate que o Zelensky deu no Trump, né? O Zelensky ofereceu para comprar 50 bilhões de dólares em sistemas de defesa militar americanos. Não é dado, não. O Zelensky não está pedindo nada dado, não. Está pedindo para comprar. E principalmente Patriots, né? E comprar Patriots exatamente para evitar ataques como o que aconteceram em Sumy. A Ucrânia precisa de mais 10 Patriots para conseguir impedir ataques desse tipo em todas as principais cidades ucranianas. É lógico, a Ucrânia é um país muito grande, é impossível você impedir 100% de ataques aéreos, mas você conseguiria pelo menos evitar esses ataques em cidades muito grandes, né? E de novo, o Zelensky não está querendo nada dado, ele está querendo comprar isso. A Ucrânia é um país grande, a Ucrânia tem recebido ajuda da Europa, a Ucrânia tem dinheiro para comprar esses equipamentos militares. E aí, ou seja, isso deixou o Trump numa situação muito ruim. Por quê? Porque o Trump claramente não quer ajudar a Ucrânia. O Trump quer que a Rússia ganhe essa guerra, né? Só que não tem como. Por que ele quer isso? Qual que é a vantagem que ele vai ganhar com isso, né? Ou seja, ele claramente está ajudando o Putin, né? Tem alguma coisa muito errada nessa história. É o que eu falo para vocês, das duas uma. Ou o Trump, ele é um agente russo mesmo, e nesse caso ferrou completamente, né? Não podemos contar mais com a ajuda americana. Ou a outra alternativa, ele está banhado na propaganda russa e não sabe que decisão tomar. Ele queria fingir que essa guerra não existe, que essa guerra não tem nenhuma possibilidade. Isso é um problema. Essa colocação do Zelensky colocou ele numa encruzilhada. Por quê? Se ele fornece o equipamento para a Ucrânia, ótimo, né? Ajuda a Ucrânia, ele se coloca de vez do lado da Ucrânia e ainda ajuda a indústria americana, né? Lembra, isso daí, produzir esses sistemas de defesa antiaérea, isso são empregos para americanos, não é tudo isso que o Trump queria, toda a promessa dele não é de reindustrializar os Estados Unidos, de ter mais encomendas, ter mais empregos nos Estados Unidos. Então, ele vendendo esses sistemas, são sistemas grandes, isso é uma coisa que vai levar meses para serem feitos, para serem construídos, entregues e coisa e tal, talvez anos. Isso vai gerar emprego durante um bom tempo para os americanos, né?
E só que você tem isso contra o lado que o Trump não quer dar essa ajuda para a Ucrânia. Ele quer dar um jeito de encerrar a guerra na forma mais favorável para o Putin possível. Isso deixou o Trump numa cilada de bico completa. Olha só o que ele falou aqui. Ó. O Zelensky está sempre querendo comprar mísseis. Ué, você falava antes que ele queria as coisas de graça. Agora você está reclamando que ele quer comprar? Uai, o que você esperava dele? Ele está numa guerra, ele quer ajuda, ele quer equipamentos militares. Se você não quer dar o equipamento militar para ele, ele quer comprar. Qual que é o problema nisso? Qual que é a desculpa que você vai dar que ele está tirando dinheiro dos Estados Unidos? Ele está pagando pelo equipamento, né? Ouça, você não começa uma guerra quando você não pode ganhar uma guerra. O Trump, quem começou a guerra foi o seu amigo, o Putin, não foi o Zelensky. O Zelensky estava quieto, estava se defendendo, não estava ameaçando a Rússia de forma alguma, e a Rússia que resolveu invadir a Ucrânia. Ainda tem idiotas que falam assim, não, mas tinha a OTAN. Que idiotice esse negócio de OTAN, que negócio de OTAN, não tem nada a ver. A OTAN não teve nenhuma mudança no posicionamento ucraniano em relação à OTAN nos últimos anos, né? E, diga-se de passagem, como eu já falei, o argumento definitivo, a Finlândia entrou na OTAN nesse meio tempo. E aí, aconteceu o que com a Finlândia? Para você ver que não tem nada a ver com a OTAN, essa invasão russa da Ucrânia, né? E quem começou a guerra foi o Putin. Você poderia ter dado esse recado para o Putin, o Trump. Você não começa uma guerra contra alguém que você não consegue ganhar, né? Aqui, ó. Você não começa uma guerra contra alguém que é 20 vezes o seu tamanho e espera que o mundo te dê alguns mísseis. Ele não está pedindo para dar mísseis para ele está pedindo para você vender mísseis para ele, Trump. É para vender mísseis, para você ajudar a indústria americana como você prometeu fazer, empregando mais americanos e fornecendo os mísseis para a Ucrânia do lado certo, conforme os Estados Unidos tinham até prometido no memorando de Budapeste de ajudar a Ucrânia. Aliás, tinha prometido garantir a segurança da Ucrânia, né? É muito mais do que simplesmente vender mísseis para a Ucrânia. Mas, enfim, repara que a própria resposta do Trump tem inconsistências absurdas, né? Não apenas esse fato de que não foi a Ucrânia que iniciou a guerra, foi a Rússia que iniciou a guerra, mas ele começa dizendo que ele está querendo comprar mísseis. Você não espera que alguém te dê mísseis. Não, ele não está querendo mísseis dados, Trump. Ele está querendo mísseis comprados, ele está querendo vender mísseis. Tipicamente, empresas querem comprar mísseis, né? Isso daqui vai causar um efeito terrível na popularidade do Trump, e é isso que eu acho que pode fazer o Trump mudar de ideia no final das contas. Isso e uma visita dele à Ucrânia, que é o plano do Zelensky, né? Então, ou seja, o Trump está claramente, ele quer que a Rússia ganhe essa guerra, ele quer que o Putin fique satisfeito e fique calminho e coisa e tal. Das duas, uma, ou ele é um agente russo mesmo, que aí não tem o que fazer, outra, ou ele é um cara que está com a síndrome do covarde. Existe uma guerra que ninguém quer, eu não quero a guerra, você não quer a guerra, ninguém queria essa guerra, né? Mas agora a guerra existe, ela está aí, né? E a gente tem que lidar com ela, né? E o Trump, como presidente americano, tem que lidar com essa guerra. Aí ele fica com esse papo aqui, ó, de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é a guerra do Biden, não é minha. Não, Trump, a guerra é sua também, você é presidente americano. Não tem como você escolher o mundo em que você vai ser presidente americano. Você é presidente americano neste mundo que a gente está vivendo agora, né? Ou seja, claramente o Trump ele quer sair desse negócio, ele quer desligar a guerra da Ucrânia, ele não gosta disso. E isso é um problema, porque ele não tem como fazer isso, né? Ele não tem como resolver esse problema, no final das contas, fugindo. Ao contrário, fugindo, ele está piorando a situação tanto da Ucrânia quanto dele mesmo. Os Estados Unidos vão ficar numa situação pior com essa história. O governo dele vai se enfraquecer com essa história. Aqui, ó, eu acabei de chegar aqui e por anos durante o meu governo eu não tive nenhum problema evitando que isso acontecesse. O presidente Putin e todo mundo mais respeita o seu presidente. Como é que é? O Putin é o seu presidente, o Trump? Não entendi o que você quis dizer. Ou você é o presidente do Putin? Eu não entendi o que você quis dizer aqui, o Trump, sinceramente, porque você não é o presidente do Putin e o Putin não é o seu presidente. Ou não deveria ser, né? Eu não tenho nada a ver com essa guerra. Olha o cara desesperado. Eu não tenho nada a ver, eu não quero. Esquece essa guerra. Não... Como se fosse possível isso. Não, meu amigo, você é o presidente americano num período de guerra. Você não pode escolher os itens que você tem a ver ou não tem a ver. O mundo é esse daí. Quer você goste dele, quer você não goste. Se você acha que está muito difícil governar os Estados Unidos nesse mundo atual, renuncia, Trump. É só renunciar, cara. Imediatamente você vai poder ficar jogando golfe o tempo todo, vai acabar, né, tranquilo aí, vai ficar jogando golfe lá tranquilo na sua residência lá em Mar-a-Lago e pronto, já provou para todo mundo que você ganhou a eleição e não sei o que lá e pronto. Vai aposentar, pô. Se aposenta, vai plantar laranja. Se a eleição presidencial de 2020 não tivesse sido manipulada como foi,
em tantas maneiras, essa guerra terrível jamais teria acontecido. Ok, Trump, mas o problema é que se... Primeiro, não tem como saber, né? Esse negócio é muito hipotético, isso daí, hipótese da hipótese da hipótese. Pode ser que, se o Trump fosse o presidente, o Putin não teria iniciado a guerra? Pode ser que sim. Pode ser que não, pode ser que tivesse começado também, ninguém sabe, não dá para saber o que aconteceria numa história alternativa. Mas, mesmo que fosse, mesmo que você tivesse certo nisso daqui, que se você fosse presidente, a guerra não teria começado, de novo, não dá para você se eximir da responsabilidade. Do ponto de vista pessoal, é fato, você é responsável apenas pelas coisas que você faz. Mas no momento que você é o presidente de um país, ou o presidente de uma organização, o presidente de uma empresa, essa empresa ela tem uma personalidade, esse país ele tem uma personalidade, ele assinou tratados no passado, ele participou de coisas, ele se comprometeu com coisas, e você sendo presidente desse país, você tem que honrar o passado. Por quê? Porque se você não honrar o passado, você destrói o futuro. Se você não aceita os tratados e todos os acordos que o governo dos Estados Unidos, independente de quem era o presidente, assinou no passado, quando você assinar alguma coisa agora, não vai ter validade nenhuma. Por quê? Porque você vai deixar de ser presidente em 2028. Então, que validade que vai ter isso, se você não reconhece a validade passada dos acordos? Então, eu entendo, o Trump não gosta dessa guerra, ele não queria que essa guerra acontecesse, nenhum de nós queria que essa guerra acontecesse. O problema é que a guerra aconteceu. E a questão toda é que agora você tem que ter responsabilidade, como presidente dos Estados Unidos, tem que ter, não tem como fugir isso, né? Aqui, ó, presidente Zelensky e o Joe Biden fizeram um trabalho terrível no início dessa guerra. O Trump, quem começou essa guerra foi o Putin, não foi nem o Biden, nem o Zelensky. Mas mesmo que você tenha razão que o Biden tenha combinado com o Putin, que eu nunca descartei essa hipótese, tá, do Biden ter meio que combinado com o Putin de começar essa guerra mesmo. Mas não interessa, a guerra começou, o mundo agora é esse, você está jogando uma partida de xadrez agora, você não pode querer voltar as peças para a posição passada e para jogar de novo. Não existe isso, acabou. Você tem que resolver o problema que tem a partir do ponto que está agora. Ok, você reclamou, você deixou seu protesto, você disse que o Biden fez a decisão errada, tomou a decisão errada, tudo bom, bacana. Só que agora você tem que resolver essa coisa daqui para frente. Teria tantas maneiras de prevenir isso, de começar. Quais maneiras, Trump? Por que você não falou isso na época? Né? Na época o Trump estava preocupado com o quê? Sei lá o que ele estava preocupado na época. Por que tu não avisou? Olha, é só fazer isso que resolve o problema, né? Ah, é só falar que não vai entrar para a OTAN. Eles já tinham falado que não ia entrar para a OTAN, a Ucrânia. Não tinha nenhuma perspectiva de entrar a Ucrânia na OTAN. Ou seja, que história é essa, né? E, enfim, mas isso é o passado. Agora nós temos que parar isso. Aí, ou seja, ele quer fazer a paz rápido, cedendo tudo para a Rússia. Não dá para fazer isso. É impossível fazer esse tipo de coisa. Você não pode aceitar uma agressão desse tamanho, né? O Trump ainda falou aqui, ó, você pega um país que 25% da terra foi embora, milhões de pessoas foram mortas e não sei o que lá. E, bom, isso é propaganda russa. Primeiro que são 18% do território que está temporariamente ocupado. Não foi embora de maneira alguma. A Ucrânia vai retomar todos os territórios que foram temporariamente ocupados pelos russos, né? E milhões de pessoas mortas? Não foi milhões de pessoas mortas, tá? Foram muitos mortos. Realmente, um número enorme de mortos no lado da Ucrânia, mas exagerar esse número é, mais uma vez, ajudar a propaganda russa, né? O Trump, quando fala não, foi sem querer que a Rússia atingiu o Sumi, de certa forma está fazendo isso, tá vendo? A Ucrânia, ele fala em algum momento que a Ucrânia tinha aqui, ó, cidades e culturas estão sendo destruídas, e a gente tem que, todas essas coisas que a Ucrânia tem estão das mais bonitas do mundo, e por isso a gente tem que acabar essa guerra e coisa e tal, de qualquer jeito, às pressas e não sei o que lá. Aqui, ó. Você conversou com o Zelensky sobre a oferta de comprar mais mísseis Patriot? Aí o Trump, quando você começa uma guerra, você tem que saber se você pode ganhar. Você não começa uma guerra com alguém... Ou seja, aquilo que a gente falou, né? Uma coisa idiota. Que história? Quem começou a guerra foi o Putin, não foi o Zelensky, né? Milhões de pessoas morreram por causa de 3 pessoas. O Putin é o número 1. O Biden não tinha ideia do que ele estava fazendo. E o número 2 é o Zelensky, que é o número 3 é o Zelensky. Ué, mas espera aí, o que o Zelensky fez nessa história? O que o Zelensky poderia ter feito para evitar essa guerra? Ele tentou tudo, tentou negociar. O Zelensky tentou falar com o Putin dias antes da invasão para tentar conversar com ele, tentar negociar. O Putin não queria. Aqui, ó, eu quero parar a guerra, não sei o que lá. A única maneira de parar a guerra, Trump, é batendo na Rússia, não tem alternativa. Você pode anunciar sanções adicionais à Rússia depois do último ataque? Aí ele fala, não, porque eu já fiz sanções à Rússia, você lembra? Eu fiz o Nord Stream 2. Ô Trump, de novo, cara, você está voltando para 2018 e coisa e tal, muito bom que você tomou essa decisão naquela época, agora a situação é outra, você não pode querer voltar. Eu estou falando para vocês, eu acho que o problema do Trump é o mesmo problema do Lula.
o cara ficou parado no passado. Ele está parado no passado e não consegue evoluir a ideia, não consegue compreender que o mundo mudou. Ele ficou tão preso nessa história que ele foi injustiçado, os dois, né? Tanto o Lula se acha injustiçado pela Lava Jato e o Trump se acha injustiçado pela derrota em 2020, ficaram tão presos nesse ciclo de culpar o mundo pelo que aconteceu com eles. E, de novo, no caso do Trump foi errado mesmo, teve mesmo problema nas eleições lá, que negócio de voto pelos Correios é um absurdo. No caso do Lula, não, o Lula tá certo, tinha que ficar na cadeia mesmo, é um pinguço corrupto que pegou foi pouca cadeia, tinha que pegar muito mais, ainda vai voltar para a cadeia o pinguço corrupto do Lula. Mas no caso do Trump, ele ficou tão revoltado com essa história que agora ele quer voltar para o passado. É a mesma coisa que você sente com o Lula aqui. Ele quer de volta os problemas do passado. E não é assim que funciona. Se você é presidente de um país, você tem que... Não é só do país não, tá? Presidente de empresa, de organização, de grêmio de futebol, de time de futebol. Se você é presidente de uma organização, você tem que aquela organização tem que lidar com o mundo que existe hoje. Você não pode querer voltar para o passado, por mais que isso pareça justo para você, porque você foi injustiçado no passado, né? Aqui. Enfim, o que você vê nessa entrevista aqui é o Trump completamente descontrolado, sem saber o que fazer, ele não tem argumentos. Ele fica repetindo um monte de lambança porque ele não tem argumentos. É o que eu falo para vocês, o Zelensky deu um checkmate no Trump. O Trump não tem mais argumentos. Com esse negócio de você comprar o sistema Patriot, ele quebrou a argumentação toda do Trump e o Trump está desesperado, atirando para todo lado, para tentar falar alguma coisa. Olha esse absurdo que o Trump falou aqui. Ó. Se você olhar no Putin, eu não vou dizer que ele é um anjo, mas nos meus 4 anos, eu nunca tive uma questão que ele começasse uma guerra contra a Ucrânia. E daí, Trump? Que história é essa? Você está dizendo que o Putin não é o culpado dessa guerra com a Ucrânia? Não, foi ele que deu a ordem, foi ele que invadiu a Ucrânia. Que história é essa? Porque das duas, uma. Ou ele é um agente russo mesmo, e aí nesse caso ele não vai mudar de ideia mesmo, ele está fazendo as ordens do Putin, ou então ele está nessa ideia de que ele quer negar a guerra, e aí é muito cômodo para ele dizer que não, que o Putin não tem culpa também, que a culpa foi do Zelensky, coisa e tal, porque é culpa de todo mundo. Olha só o que disse o Witkoff aqui, ó. Parece que o acordo final de coisa vai incluir resolver a situação de 5 regiões da Ucrânia. Ou seja, o que ele está querendo fazer é tudo que o Putin pediu, o cara quer entregar. Ou seja, o Putin quer a vitória completa. Tudo que ele quer é as 5 regiões da Ucrânia, que é a Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Nenhuma dessas regiões, com exceção da Crimeia, o Putin está ocupando toda a região, ocupa uma parte dessas regiões. Mas ele quer tudo, quer que a Ucrânia entregue tudo e entregue e deixando que é da Rússia agora essas regiões. Cara, isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa insana. Se você aceita um acordo desse, a partir de agora vai ter um monte de país querendo invadir outro país. Mas não, agora eu já invadi, já estou aqui. E o pior é que se você vê a retórica do Trump, a impressão que dá é que ele quer isso mesmo, que ele está falando que ele quer a Groenlândia, ele quer o canal do Panamá. Então ele está falando, não, vou invadir aqui, coisa e tal. E olha só, ele estava falando sobre o quintal dele na América Latina. Né? Ele falou, não, porque a América Latina, o nosso quintal aqui, que a gente não vai deixar a China tomar conta do nosso quintal. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, é um absurdo, né? Vamos combinar, todo mundo sabe que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos mesmo. Mas não deixa de ser um absurdo o presidente americano se referir nesses termos à América Latina. Está comprando inimigos, está ajudando o pessoal que aqui na América Latina é anti-americano, né? Ou seja, como é que você vai defender os Estados Unidos numa situação dessa? Você está chamando a América Latina de quintal dele. É uma coisa realmente terrível. E tanto que o pessoal da China já pegou e já começou a fazer isso daí. Ou seja, uma demonstração de incompetência nível Lula, né? Nível Dilma, uma coisa impressionante realmente. O Trent Telenko traz um estudo que tem aqui sobre do Timothy L. Thomas, um artigo Controle Reflexivo Russo, né? Uma teoria sobre como os russos fazem esse controle de pessoas, de líderes e coisa e tal. E que eu não duvido nada, é muito usado pela esquerda brasileira com Alexandre de Moraes também, tá? Como é que você consegue controlar através do controle reflexivo disso daqui? Ó. O Estado-Maior soviético e russo, durante um longo período, estudou a aplicação de controle reflexivo tanto para enganação, desinformação, para influenciar o processo decisório do inimigo. Né? O controle da decisão de um inimigo, que no final é a formação de uma certa estratégia comportamental nele, através de interação reflexiva, não é atingida diretamente, não é através de força bruta, mas por meio de prover ele com objetivos que ele consiga, logicamente, derivar suas próprias decisões, mas que sejam predeterminadas pelo outro lado. Né? É aquilo que eu falo para vocês, o pessoal tem uma ideia de que rede social tem desinformação e coisa e tal, tem, mas é muito menos do que você tinha antes. O que você consegue sem rede social é muito mais forte.
E é o que os russos usam nesse caso aqui. O Trump, ele não vai ficar vendo rede social, ele tem um círculo de pessoas em torno dele ali, que é quem faz esse tipo de estratégia. A mesma coisa acontece com o Alexandre de Moraes, tá? O pessoal está usando esse tipo de coisa para forçar ele numa direção específica que eles querem que ele tome, né? E essa é a situação. A rede social vai no sentido contrário, tá expondo o Trump nisso daqui, né? Ou seja, esse tipo de coisa, segundo ele está dizendo aqui, durante décadas o pessoal vai estudar como é que a Rússia teve sucesso nessa estratégia com o Trump. O que eles estão dizendo aqui é que parece que o Trump atingiu um ponto de ruptura, ou seja, ele abraçou a Rússia abertamente. Até aqui ele falava sempre incondicional e coisa e tal, né, dando a entender que estava no meio do caminho. Agora ele abraçou a Rússia diretamente. Isso pode parecer uma coisa ruim no primeiro momento, mas na verdade expor a estratégia é a melhor forma de você lidar com ela, né? Quando se trata de desinformação, expor a desinformação é a melhor maneira, não tem outra alternativa para se fazer isso, né? E o Zelensky já tem a resposta para isso daqui. Ele está falando, olha só, o Trump não sabe do que ele está falando nessas negociações. Eu estou convidando ele para vir na Ucrânia. Vem aqui na Ucrânia, vem aqui em Kiev para a gente conversar, para eu te mostrar as coisas aqui, o que está acontecendo aqui. Isso é uma forma de quebrar essa imagem que o Trump está sendo mantido por esse grupo em volta, né? Isso é um ponto muito importante. Como eu falo para vocês, a desinformação, a lavagem cerebral, só funciona enquanto você é exposto exclusivamente a um lado do ponto de vista. No momento que você é exposto a opiniões contrárias, a situações contrárias, você vivencia aquilo abertamente, você quebra esse condicionamento. É muito rápido. Você não consegue enganar uma pessoa por todo o tempo. Você engana ela durante um tempo. Então, essa é a estratégia do Zelensky. Vamos ver se o Trump, se ele consegue convencer o Trump a ir em Kiev. Eu tenho certeza que se o Trump for em Kiev, ele muda de ideia. O que aconteceu com o líder espiritual do Trump lá, o pastor, não sei das contas, que era anti-Ucrânia, que falava essas russetagens todas aí foi na Ucrânia para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo, voltou claramente vendo que está tudo errado, que realmente a Rússia que invadiu a Ucrânia, que o problema não é o Biden, não foi o Biden que começou essa guerra. A Rússia já tem briga com a Ucrânia há 200 anos, mais de 200 anos, na verdade. A Ucrânia é muito mais antiga que a Rússia, né? E a Rússia se ressente disso. Então, seguidamente tenta invadir a Ucrânia, e a Ucrânia luta por sua liberdade há muito tempo já, né? Enfim, o problema é todo outro, né? E se o Trump for lá, eu tenho certeza que ele muda de opinião. O Vance é outro, né, que diz que não eu acredito que é absurdo o Zelensky dizer que o governo americano, que está atualmente mantendo o governo dele e o esforço de guerra junto, estamos de alguma forma do lado dos russos. O Vance, na verdade não, né? Vocês já não estão ajudando mais praticamente com nada no final das contas, né? Mas, de qualquer forma, as decisões que vocês estão tomando falam por si mesmas, né? E esse é o problema que esse pessoal está enfrentando. Eles estão vendo que isso vai afetar a popularidade deles. O fato do Trump ter saído da casquinha agora, ter deixado claro o lado dele, vai certamente incomodar muita gente. Veja, eu não tenho dúvida que o pessoal covarde, né? Eu acho que o principal ponto é esse. Aqui no Brasil, muita gente acaba indo para o lado da Rússia pela questão da covardia. Ninguém queria guerra. Aí o cara fala assim, não quero a guerra. Então eu vou fingir que não tem nada de errado, que não está acontecendo um absurdo ali para me dizer que é tudo a mesma coisa. Os dois lados são a mesma coisa, não sei o que lá. É uma defesa da pessoa, do covarde, para não ter que se envolver na guerra, né? E eu entendo isso, né? Covardia é um sentimento natural humano. Todos nós podemos, em um momento ou outro das nossas vidas, enfrentarmos o medo, enfrentarmos a covardia, mas o fato é que isso explica esse posicionamento, só isso explica, porque não tem nenhuma outra explicação. Evidentemente foi uma agressão russa contra a Ucrânia, né? Bom, falando sobre o controle, o acordo de minerais, parece que não vai sair. De novo, o Zelensky tem oferecido o acordo de minerais no sentido de trocar por armamentos a partir daqui, e o Trump insiste que não vai dar mais armamentos e quer pelo pagamento do passado. Isso não vai acontecer simplesmente. Então, não vai sair nada desse acordo de minerais, né? Os democratas no Congresso colocaram uma lei, um projeto de lei, para aumentar a ajuda militar ucraniana. E olha só, eu acho que isso aqui pode dar resultado, tá? Embora os democratas sejam minoria na Câmara dos Deputados de lá, embora eles não tenham a presidência da Câmara, eles têm um grande número de pessoas e tem muitos republicanos que também são pró-Ucrânia, muitos deputados republicanos que são pró-Ucrânia. Seria uma maneira desse pessoal mandar um recado para o Trump. Olha só, Trump, tá ficando feio essa sua posição aí. Aprovamos essa lei aqui, vamos ver se isso aqui consegue avançar por lá. É lógico, não vai ser fácil, uma vez que o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara lá, é republicano e é Russetti e é amigo do Trump. Mas talvez, do jeito que o Trump está agindo, muito em breve eles não vão ter mais a maioria na Câmara
e a coisa pode se equilibrar nisso daí, né? Bom, ontem também os ucranianos mostraram os chineses que foram feitos prisioneiros. Olha só a diferença entre a Rússia e a Ucrânia, né? Os prisioneiros ucranianos na Rússia, ninguém nem consegue falar com eles porque são torturados, ficam passando fome, um monte de coisa. Os ucranianos botaram os prisioneiros de guerra para falar com a imprensa, pode perguntar qualquer coisa. A coletiva de imprensa, né? Foram perguntados lá os prisioneiros de guerra chineses lá na Ucrânia, né? Enfim, é isso daí. Uma grande decepção o Trump, e pior do que isso, né? Uma grande decepção que ele não está percebendo o tamanho do buraco que ele está entrando e está jogando a direita mundial nesse buraco também. Você que gosta do Bolsonaro, você que é de direita, tome cuidado com isso. O Trump está jogando a direita no buraco com essas ações dele. Uma revolução está em movimento. O mundo gira e se aproxima de nós, trazendo a esperança de um novo amanhã. Este símbolo representa a libertação, inovação e as asas da mudança. A liberdade é uma jornada. Junte-se a nós, inscreva-se e faça parte desta revolução transformadora. Nossas conexões moldam o futuro. A revolução digital é a chave para a liberdade de informação. A revolução começa aqui. Revolucione conosco.